Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem e eu sou Aldir Amaro. Vamos dar continuidade à nossa série aí com o Raspberry Pi, o Pico, esse microcontrolador pequeno e cheio de coisas. Muito bem, os microcontroladores eles estão presentes em todos os dispositivos eletrônicos, mas por que ele precisa estar presente? Porque ele tem aí uma função, que eu acho essenciais, é a parte de controle de tempo, para você temporizar, por exemplo, um liga e desliga. E nisso você pode pensar que se você consegue ligar e desligar, uma das coisas que vem à cabeça da gente é o famoso semáforo, né? Para poder fazer o tráfego ali dos carros fluírem de uma forma mais eficiente e coordenada. E por que não a gente também não montar isso aqui no nosso protótipozinho, montar um aqui com o Raspberry Pi. É lógico que nos projetos que nós temos aí um semáforo real, nós não vamos ter ali um pico, embora possa ter, mas são um sistema muito robusto, tem que atender uma série de requisitos, por exemplo, temperatura, umidade, coisas que a gente pode contornar, dá para fazer com o pico, mas são sistemas que não pode ter falha, né? Então, a ideia da prototipação, usar esses hardwares, é para você desenvolver um produto e depois amadurecer ele. Não é para você já criar, às vezes, um produto final. Não chega a ser, às vezes, esse caso. Embora a gente tenha microcontrolador aí como o Arduino, até já no espaço, mas vale essa atenção aí. E para esse projetinho, a gente vai precisar usar aí 3 LEDs, de preferência nas cores do semáforo, um resistor, o buzzer, para a gente fazer um aviso sonoro, um push e os jumpers. Bem, por que a gente tem que usar a técnica do MVP? Eu queria ter aprendido essa técnica antes, para evitar uma série de problemas aí nos meus projetos. Eu tive contato com essa técnica do MVP na época que eu lecionava algumas disciplinas voltadas à gestão e administração na faculdade. Então, essa técnica é muito simples, é o mínimo do produto viável. Como que você pode pensar assim? Por exemplo, eu quero construir uma van, né? Eu quero chegar no produto final, essa van aqui número 4. Ao invés de eu tentar construir ela de uma vez inteira, eu vou construindo ela por partes e de preferência que essas partes sejam funcionais. Por exemplo, eu já começo com uma picape, o começo da picape para poder validar, ver se está funcionando. Aí depois vira a picape, vira o furgão, depois vai virar ali a sua van. Pode você pegar como exemplo também um barquinho. Você começa fazendo um bote, não um raft, porque seria muito simples, mas um botezinho que cabe aí de uma pessoa, depois passa para um barco maior e um barco maiorzão. Então, você vai encontrar esse tipo de teoria relacionada ao MVP, que você sempre tem um produto já funcional. Muitas vezes a gente começa a fazer um produto e não dá para ir testando e validando ele. Então a ideia é sempre estar validando o seu produto em cada uma das etapas para confirmar se realmente é aquilo que você deseja como produto final. E no caso nosso aqui, nós podemos começar simplificando, ligando primeiro somente os LEDs. Então nós vamos primeiro ligar os LEDs dessa forma aqui. Eu liguei um pouquinho diferente o meu aqui na vida real, porque eu estou usando aquele semáforo que eu imprimi na impressora 3D. Então você pode ligar dessa forma. Fique atento aí ao ligar o negativo, que está aqui no pino 3, tá? No terceiro pino aqui, contando aqui, não é o pino 3, o pino 3, se não me engano, está do lado de lá, mas ele tem a bordinha quadradinha. Se eu observar bem, as outras são redondinhas e a bordinha dele aqui é quadradinha. O ideal é você sempre ficar com aquele cheatzinho que tem o mapa das portas. Eu confesso que eu achei bem mais chato ter que ficar toda hora olhando até você decorar, né? Mas
No Arduino ele vem impresso e dá para você enxergar bem ele aqui por cima. E esse aqui está por baixo, então a gente tem aí uma certa dificuldade. Foi uma única coisa que por enquanto eu achei ruim nesse esquema aqui para fazer as ligações. Tirando isso, show de bola, tranquilão para a gente poder fazer as ligações. Então você pode montar esse esqueminha aí. E aí vamos lá para a parte de programação. Eu já peguei isso aqui, joguei lá no nosso Tony, vou abrir ele aqui, prontinho, ele está aberto, vou apertar aqui no botão abrir, pegar aqui no pico e vou pegar aqui, ó, Traffic Light. Eu vou abrir e vou explicar para vocês agora como que vai funcionar o nosso programinha. Primeiramente, o import machine, super simples. O import o time, para a gente poder calcular o tempo. E aí você vem declarando, né, as variáveis que já recebe a função lá do pino. Então, vou colocar aqui, ó, o vermelho, LED red, está associado ao pino 10 aqui no meu, mas o seu aí pode ser que esteja diferente. Então, fica de olho para você colocar o número correto. O meu eu coloquei no 10 por conta do meu modelo aqui do meu semáforo. Vou até fazer aqui a imagem dele para vocês aí. E lembrando que é um pino de saída. Aí eu fiz a mesma coisa para o amarelo, né, que está com um amber. Poderia ser yellow, tanto faz. Você pode colocar, mudar o nome aqui também para vermelho, tanto faz. E o verde. E aí, para funcionar direto, ficar constantemente ele funcionando, eu coloco aqui, por exemplo, ele inicia no vermelho. Aí está aqui o número 1, liga ele. Sleep, fica 5 segundos no vermelho, aí ele vai acender o amarelo e ainda continua o vermelho. Aí depois de 2 segundos, ele vai desligar o vermelho, desligar o amarelo e já ligar o verde. Esperar o verde 5 segundos, depois desligar o LED verde e aí volta para o vermelho. Então ele vai seguir mais ou menos a lógica que a gente tem no semáforo real. O que vai variar aqui é a questão do tempo. Então é bem simplesinho, vou mandar rodar aqui. E você já vai ver aí, ó, o meu acendeu. Olha lá, acendeu o amarelo para avisar que vai mudar, ficou o verde. Poderia também fazer, se você quiser, lá, deixar o amarelo acender de novo e passar para o verde, para o vermelho, né? Fazer todo o processo lá, ó. Então, mais uma vez, ó. Então, ele está alternando. Eu achei que ele já estava indo direto do verde para o vermelho, igual acontece às vezes na vida real. Mas aqui eu lembro que eu tinha feito essa mudança e aí eu coloquei dessa forma aqui. Bem, muito simplesinho, tranquilo de montar aí o semáforo. Lembrando de deixar o espacinho aqui, deixar dentro do while true. Agora, vamos para uma parte para ficar mais interessante. Supondo que a gente tenha pedestres e eles queiram atravessar a via ali. Então, como que a gente pode fazer para que o semáforo, né, não fique só naqueles 5 segundos ali vermelho, mas que tenha um tempo aí para o pedestre? Vamos lá. Usando Puffin Crossing, né, fazendo aí a parte de travessia, usar um botãozinho para o pedestre apertar para que ele possa pedir para o sistema interromper e dar uma chance aí por um período de tempo para o pedestre fazer a sua travessia de forma segura. Aqui nós temos um exemplo de ligação. Eu liguei mais ou menos desta forma. Por que mais ou menos? Porque os meus LEDs já estão ligados aqui para frente um pouquinho, por causa do meu modelinho. Eu liguei um push button desta forma aqui, conectei aqui no pino, aqui do ladinho aqui, vou mostrar aqui na programação para vocês, e conectei também um buzzer. O lado negativo, lembrando, e o positivo indo lá no nosso pico, tá? Quem quiser pode colocar um resistor bem fraquinho aqui, por exemplo, de 100 ohms, 150 ohms. A ideia de ter um resistor antes do buzzer é legal porque vamos supor que ele feche um curto, alguma coisa assim, pode ser que ele atrapalhe aí o seu pico. Então colocar um resistor aqui é sempre interessante nesses
pequenos alto-falantes aqui, tá bom? Para que funcione corretamente, tem uma coisa que a gente precisa fazer. Por exemplo, se o semáforo já estiver funcionando e você aperte o botão, pensando na vida real, precisa alguém ficar ouvindo, né, ou alguém ficar esperando que aperte o botão. Então precisa ter uma nova ação, que nós chamamos de thread, esperando esse tipo de execução. Então essa thread aí vai ficar rodando separadamente do programa principal. A vantagem do nosso Pico é que ele tem 2 núcleos de processamento, então ele consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa trabalhar com IRQs, né, com interrupções, como acontece no Arduino. No Arduino a gente tem portas especiais que toda vez que ele faz o ciclo, ele passa pela interrupção para ver se houve uma interrupção. E como é muito rápido o ciclo, a gente consegue fazer essa programação. Mas não é tão eficiente como você ter uma thread só para isso. Então aqui no nosso caso, nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar uma thread que vai ficar responsável por ficar ouvindo, ou melhor, esperando alguém apertar o botão. Quando a pessoa apertar o botão, ela vai informar o sistema para que o sistema faça a mudança e deixe o pedestre passar. Então é muito, muito legal, tá joia? Vamos fazer isso então da seguinte forma. Primeiramente, a gente precisa criar uma variável global. Qual é a diferença da variável local para a variável global? A variável local, ela vai funcionar só naquele bloco do sistema. Então você pode ter variáveis iguais, porém em pedaços separados do programa. Só que ela só vai funcionar naquele bloco, ela não vai valer para o restante. Aqui no caso, como eu tenho 2 threads, que uma roda o sistema principal e a segunda vai ficar monitorando o botão, eu preciso de uma variável que seja global, que faça parte das 2 threads. Então nós vamos criar uma variável global. E essa variável vai receber o estado que o botão vai estar, ativo ou ligado ou desativado. Para o código, vou jogar lá no Tony, que aí eu explico toda a partezinha aí do código para vocês, que passa a ser mais simples, e já mostro também a alteração com o botãozinho que está aqui, ó. Tem um botãozinho que eu já coloquei aqui no nosso protótipo de semáforo. De volta aqui no Tony, vou fechar isso aqui e vou abrir o outro modelinho que eu já deixei salvo. Opa, deixa eu parar aqui. Parei. Vamos lá. Tá aqui o programinha aberto. Então agora o que eu tenho de importante? O import thread. Então nós temos que colocar aqui essa biblioteca. Eu tenho aqui uma variável que é o buzzer, que já está como pinout. Eu tenho um comentário aqui, porque no código que veio no livro, ele dá uma bugadinha. Depois eu vou mostrar o bug para vocês. E aí dessa forma vou mostrar a forma que eu encontrei que funciona melhor, vamos dizer assim. Aí eu tenho aqui um buzzer value 1. Para quê? Para ligar o buzzer, para ele ativar. Para que eu faço isso? Simplesmente para poder testar e ver que está funcionando. Se você olhar nos carros, quando você gira a chave para poder começar a ligar o carro, ele faz um teste. Geralmente o ponteiro vai do 0 ao máximo, volta, ele acende algumas luzes e apaga, ele faz uma verificação inicial. Então é legal você colocar no início do seu código um teste desse, principalmente porque a gente está montando o protótipo. Então eu coloco ali para ele fazer um bip, para ele mudar as cores ali, acender todas as cores, apagar todas as cores, para ter certeza que está tudo funcionando, e depois eu entro no código que vai ficar rodando direto. Isso aqui depois a gente pode comentar, tá bom? Isso aqui é um código que vai servir só para a gente fazer um teste inicial, e eu gosto muito de usar isso em todos os meus projetos. Primeiramente eu faço um teste rápido em todos os dispositivos de entrada e saída,
e depois eu começo a rodar o programa principal. Aí depois que ficou no definitivo, aí eu comento essas linhas que são de teste. Então aqui eu já consigo fazer um pequeno barulhinho, né? um bipzinho, e aqui você percebe que ele está com 0.2, ele já desliga. Esse aqui eu nem preciso dele, né? Nem preciso, é porque só se fosse ficar num loop infinito que eu deixaria isso, que eu nem preciso dele, tá? Então esse comentário aqui, vou deixar isso aqui e depois eu vou comentar. Outra coisa que eu faço é deixar todos os LEDs desligados, por conta de que se o programa estava rodando antes com algum outro tipo de código, eu já deixo ele, né, deixo todos os LEDs desligados. Aí eu tenho o global para poder declarar aquela variável lá que vai ficar com a função, né, do botão estar pressionado, e eu falo que o botão inicia false, tá? Ele já inicia desligado. Aí eu crio o meu segundo código que vai ficar rodando, que é aqui a thread do botão. Então ele tem aqui o código, né, um define aqui, e tem aqui, ó, button reader thread, tá? Então tá com o nome, ó, reader thread. Aí eu tenho aqui a variável, tô puxando a variável, tá vendo? Tá aqui, ó, tô puxando ela para dentro do meu código, tá vendo? Para dentro dessa área minha de trabalho. Enquanto for verdade, eu faço o quê? Eu pego aqui o botão, que é igual ao pino 16, que está ligado ao meu botão. Eu falo que é um pino de entrada e eu estou falando que ele está no sistema pull down. Se você não sabe o que é o pull down pull up, assiste o último vídeo lá que eu explico direitinho o funcionamento do pull down e do pull up. Aí eu faço. Se o valor do botão for igual a 1, então se o botão estiver pressionado, eu falo que a variável button press passa a ser true. Então, essa variável que era falsa, ela virou true. Eu faço uma pequena interrupção aqui, um intervalo bem pequenininho. É muito interessante você utilizar um intervalo pequenininho depois de algumas verificações de botão, para ele não acusar vários pressionamentos. Coloquei um print aqui para a gente saber o que está acontecendo. Então ele está escrevendo aqui, ó, você pressionou o botão. Só para a gente poder saber que está funcionando quando eu aperto o botão, porque pode dar aquele famoso mau contato. Beleza. Isso tudo está dentro do if, que está dentro do while true. Então, esse código aqui, ó, esse processo vai ser iniciado quando? Quando rodar essa próxima linha aqui, ó. Essa linha é que vai chamar essa nova thread aqui, ó. Então aqui, ó, thread start new thread, button reader thread. Então esse button reader thread é o nome que eu estou dando aqui para essa função que vai ser iniciada. E ela vai rodar em paralelo junto com essa aqui, ó, com essa outra aqui que é a continuação do meu código. Que nada mais é do que, se o botão for pressionado, né, se a variável button, né, for alterado, que estava lá falso, eu apertei e virou true. Então, quando eu aperto o botão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai acender o LED vermelho, vai fazer um for. O for talvez a gente ainda não tenha passado por ele, mas o for é o para. Então ele vai fazer de i. Então, por exemplo, esse i eu não declarei ele em cima, é uma variável local aqui. Então, quando eu faço aqui, ó, i range de 15, então vai ser de 0 a 15, tá joia? Esse 0 a 15 ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o barulhinho. Ele vai dar 15 barulhinhos, tá? Vai fazer aí os barulhinhos. Depois que ele fizer 15 vezes isso aqui, ele pega a variável global aqui, chama ela de novo e transforma ela em falso. Beleza? Então, olha, a variável foi alterada, ele pegou aqui, viu que ela tinha sido alterada, né, porque é uma variável global, aí ele aciona ela aqui de novo e faz a troca da variável. Depois que ele fez isso aqui, então isso aqui é só quando ele for
verdadeiro. Então, essa rotina aqui é só se for verdadeiro, né? Aí ele cai na rotina padrão do nosso semáforo. Lembrando aqui, ó, o espacinho aqui, porque ele tem que estar dentro do while, tá? Não pode estar grudado aqui não, porque senão ele vai estar fora do repetição. Então ele vai fazer só uma vez. Então ele vai ficar aqui. Então o tempo todo ele vai estar rodando o semáforo normal. Quando eu apertar o botão, mesmo que esteja aqui dentro, ele vai trocar a variável. Na hora que ele terminar aqui de fazer essa rotina aqui, ele vai entrar com a rotina do pedestre. Por que eu já não posso na hora que eu aperto e já mudo? Porque senão o carro não vai ter tempo de fazer as trocas lá na pista, né? Então a gente tem que esperar. Eu aviso que eu quero atravessar e na próxima chance eu atravesso. Então ele terminou aqui essa rotina, ele já vai parar para o pedestre. Se o pedestre não tiver pedestre, ele fica o tempo todo dando chance aí para os carros fazerem a sua travessia. Então agora eu vou mandar rodar. Apertei aqui para rodar, ele já fez o barulhinho. Olha lá, acendeu o vermelho, amarelo, verde, vai acender o amarelo de novo. E vai voltar para o vermelho. Beleza, eu vou fazer o seguinte, na hora que tiver agora, eu vou apertar o botão, ó. Apertei o botão, ele já deu aqui que o botão foi pressionado, apareceu na tela aí. Aí a próxima vez agora, lá, tá apitando o pedestre passar. Aí o pedestre passou, aí já avisou, liberou para os carros novamente. Se eu apertar aqui, na próxima vez, ele voltou para os carros. Aí, ó, tá voltando, ó, voltou já, avisou e voltou para o carro. E se eu ficar quietinho, não fizer nada, olha lá, interrompeu o carro, certo? O ideal é que a gente tenha mais um semáforo para fazer um cruzamento, que aí ficaria perfeitinho esse exemplo nosso. Muito bem, espero que vocês estejam gostando. Caso vocês tenham alguma dúvida, poste aí nos comentários, assim que possível eu vou lá e respondo para vocês. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.